Arquiteto, arquiteta, você sabia que se você não pensar em todos os detalhes do seu projeto urbanístico, você pode jogar o seu belo projeto por água abaixo? Eu sei que pode soar um pouco exagerado, mas é verdade, porque são os detalhes que fazem a diferença no projeto. Nesse vídeo eu vou falar sobre um aspecto que às vezes é negligenciado no projeto de loteamento. Às vezes a gente acha que não é bem a nossa função, que são outros profissionais com as suas atividades complementares que vão trabalhar melhor essa questão e não presta atenção no detalhe. E é muito importante que isso seja pensado desde a etapa de projeto urbanístico, porque depois não tem mais como corrigir. Oi, eu sou a Tatiana Rocha, sócia da Via Paisagem Urbana. O tema de hoje é bem importante, é um detalhe que faz muita diferença. Na hora que a gente está projetando não faz tanta diferença, porque a gente nem percebe ali que ele existe, mas quando o projeto está implantado e as pessoas estão lá usando aquele espaço, vai fazer toda a diferença. E qual detalhe será esse que eu estou falando? Vou te dar uma dica. É uma coisa que todo mundo, todo dia, passa por isso. Bom, é claro que a gente passa por isso porque a gente vive nas cidades, a gente sai, anda na rua, isso é o próprio projeto de loteamento. Mas o que será que é? Sabe, todo dia que você sai de casa, vai tomar um café, vai almoçar, você tem que andar na rua e a gente sempre reclama. Ai, tá ruim, ai, tropeçou, ai, tá esburacado. Já sabe o que é? Pois é, são as calçadas. Muito bem. A calçada é um detalhe, mas na verdade a gente nem poderia dizer que é um detalhe, porque eu diria que é o ponto mais importante, né? Quando a gente projeta, a gente tem a tendência de achar que o projeto, né, de loteamento é a rua, né? Ah, eu preciso fazer a rua, a circulação dos automóveis, circulação dos carros, para onde que vai circular, que vai dar a volta, enfim. A gente fica pensando no sistema viário como se fosse só a circulação dos automóveis. E a gente acaba deixando de lado a circulação dos pedestres, que é super importante. Ela não pode ser negligenciada, né? E o que acontece com as calçadas? A gente fica lá, desenha a rua, né, pela caixa viária, e a calçada no projeto de loteamento às vezes é só um offset a mais que você deu ali e que você não presta atenção no detalhe. Mas tem várias coisas que a gente tem que pensar e a gente tem que pensar na etapa do projeto, tá? Não é uma coisa também que você fala, ah, não, mas a calçada não é minha responsabilidade, depois o paisagista, na hora que fizer o projeto, vai colocar árvore e, sei lá, as coisas que tem na calçada, tipo poste de iluminação, também não são minha responsabilidade. E não é assim, nós que somos os arquitetos responsáveis pelo projeto de loteamento, que temos responsabilidade pela definição da calçada. Porque o nosso projeto, ele é a base de tudo. Não vai ter projeto de paisagismo se a calçada não tiver espaço para ter uma árvore, né? Como o engenheiro de elétrica vai colocar o poste se não tiver espaço na calçada? Todos os equipamentos, todos os usos que a calçada precisa ter, precisa ser pensado na etapa do projeto do loteamento. A gente tem que pensar qual que é a melhor situação para a calçada, o melhor dimensionamento, enfim. É um detalhe, mas ele é super importante. E qual que é o problema em negligenciar esse detalhe? Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não tem desastre natural como terremoto, furacão, não tem guerra, não cai uma bomba, destrói tudo, começa de novo, certo? Então, se você fizer uma calçada ruim, um projeto que não tem espaço para ter uma calçada decente e aquilo ali ficar ruim, não tem como corrigir. Não depois a gente faz uma reforminha aqui e ali e a gente ajusta. Não tem solução. Vai ficar aquela coisa trágica para sempre, entendeu? E todo mundo vai ter que lidar com aquele problema e a gente não vai conseguir reformar e chegar numa solução satisfatória. Então é fundamental que isso saia bem feito da etapa de projeto. Não tem depois, tá, gente? Não tem solução para depois. Tem que sair bem feito no projeto. Vou dar aqui alguns exemplos. Então vou aqui, separei duas imagens para mostrar para vocês. Tenho certeza que todo mundo tem o seu próprio repertório aí de andar na rua todos os dias, mas enfim. Aqui na primeira imagem é uma calçada super estreita, imagina, é uma calçada que tem 1 metro de largura mais ou menos. Nessa calçada, o que tem nela? Nada, mal passa um pedestre. Se tiver que colocar um poste ali, tudo bem, você colocou o poste aqui, não passa nem mais o pedestre ali no outro espaço. Se a pessoa tiver que colocar uma lixeira, também não dá para colocar lixeira nessa calçada. Qualquer coisa que tiver aí, a pessoa vai ter que sair da calçada e andar no meio da rua. E olha só, nessa rua ainda para carro.
Aqui mais pra frente a gente consegue ver, eu tinha estacionado meu carro aqui para tirar essa foto. Se parar um carro e você não conseguir andar pela calçada, você vai literalmente pro meio da rua, porque a calçada não dá para andar, o carro tá parado, aonde que você vai andar? Então é impensável fazer isso. E como que você vai resolver esse problema? Você teria que desapropriar as pessoas para aumentar a calçada em direção à casa delas? Gente, é uma coisa que não existe isso, certo? Então não pode acontecer de sair um projeto desse jeito. Aí você fala, mas eu segui a legislação, a lei permitia. Ok, a lei permite. A lei às vezes permite coisas que não são adequadas e não é por isso que a gente faz, tá? A gente tem que pensar nisso. Eu vou falar mais pra frente no dimensionamento mínimo ideal de uma calçada. Mas assim, se por acaso a lei permitir uma calçada de 1 metro, 1,5 metro, não faça, tá? Não é possível. Como que você vai colocar tudo que precisa ser colocado de infraestrutura e ter um espaço correto, adequado para a circulação de pedestres? Não é possível, tá? Um outro exemplo, essa calçada aqui ela já é um pouco mais larga, ela até tem 1,80 m de largura. Você fala, poxa, mas 1,80 m é uma largura boa? Não, também não é uma largura boa. Aqui você vê que tem um poste e a lixeira da pessoa ficou presa aqui no portão da casa dela. Mas você vê, o espaço da casa com o poste para a pessoa tem 60 centímetros para ela passar. Ela vai passar ali apertadinho. Essas calçadas, não vou nem discutir a questão da pavimentação, se está liso ou não está, mas essas calçadas pela largura e pela configuração, né, do espaço, não teria nem espaço para passar um cadeirante com uma pessoa ajudando, né? Não vamos nem estar nesse mérito, porque nas nossas calçadas não dá nem para pensar nisso. Então, esses dimensionamentos, por mais que, como eu falei, mas na lei desse município permite, mas não é isso que você vai fazer, tá bom? Porque não tem como a gente colocar todos os equipamentos e ter a circulação de pedestres adequada. Outra coisa que é importante também a gente pensar nessa configuração é assim, o morador dessa casa, na hora que ele for sair daqui, ele for abrir o portão e tal, ele abre e dá em cima da pessoa. Esse aqui, então mais ainda, né? Porque se a calçada tem 1 metro e a sua porta tiver 80 centímetros, já ocupou a calçada inteira. Então, assim, o próprio pedestre, só de abrir a porta da casa dele em direção à calçada, ele já invadiu o espaço, já atrapalhou a circulação das pessoas. O automóvel sim, não tem jeito, ele vai cruzar, enfim, mas em geral quando tem um automóvel passando as pessoas param, prestam mais atenção, mas só o entrar e sair, né, o entrar e sair de casa já atrapalha também a circulação de pedestres. E isso não pode acontecer, tá? O espaço da circulação, da faixa de pedestres, ele não pode ter esse tipo de interferência. Essa é a divisão ideal para a calçada, certo? Ali a gente tem a faixa de serviço, no meio a faixa livre e aqui a faixa de transição. O que é cada faixa? A faixa de serviço é a faixa onde vão estar todos os equipamentos urbanos, ou como o nome diz, a parte de serviço. Então é onde vai estar o poste de elétrica, a lixeira, poste de sinalização viária, enfim, orelhão se ainda existir em algum lugar, todas essas coisas. A arborização viária também, tudo isso que for que é serviço, né? Que vai ter equipamentos. A faixa livre, como o próprio nome diz, é a faixa livre, é onde não vai ter nada, é o espaço destinado à circulação de pedestres. Não pode ter nenhum empecilho, não pode ter nenhum poste, nenhum totem, não pode ter nada. Essa faixa também ela tem que ser plana, não pode ter rampado nessa parte dessa faixa livre, tá? Ela tem que ser inteira plana e, enfim, ela tem que estar totalmente disponível para circulação. E essa faixa de transição é o que faz a transição entre a calçada e o lote. O lote, independente se ele é um lote residencial, unifamiliar, né, ou se vai ser um multifamiliar, vai ter entrada, uma portaria mais movimentada e uma garagem movimentada, ou se é um lote que vai ter uma escola, um posto de saúde, uma delegacia, loja, comércio, não importa. Para todos esses lotes precisa ter essa faixa de transição. Por quê? Porque aqui nessa situação em que acontecem algumas coisas como
Aqui no caso desse exemplo, que é uma loja, é nessa faixa que a pessoa vai parar aqui e vai ficar lá olhando a loja e não vai atrapalhar a circulação. Ah, tem pessoas que estão andando aqui, estão circulando. Se você parou para olhar a loja, você não está atrapalhando as pessoas. Ah, parei aqui para tocar a campainha na casa do fulaninho que eu vou entrar. Também não estou atrapalhando a circulação das pessoas. Estou abrindo e fechando a porta da minha casa. Não estou atrapalhando a circulação das pessoas. Tem um outro detalhe também. Então, assim, isso aqui é a divisão básica que todas as calçadas precisam ter, tá? Aqui é uma foto, não sei se vai estar bem legível para vocês, é a NBR 9050. Ela é a norma de acessibilidade. Isso é fácil vocês encontrarem na internet, tá, pessoal? Eu trouxe aqui só para embasar aqui a minha explicação de qual é o tamanho ideal dessa calçada. Então, a primeira figura mostra que um cadeirante ocupa mais ou menos 90 centímetros. Numa situação do cadeirante acompanhado de uma pessoa de pé, a medida ideal é de 1,20 m a 1,50 m. E numa situação de dois cadeirantes, a largura ideal seria de 1,50 m a 1,80 m. É só para a gente ter uma ideia, tá, desses valores. E qual é a situação ideal de calçada segundo a NBR 9050? A situação ideal de calçada para eles é essa imagem aqui. É ter a faixa de serviço e ter na faixa livre no mínimo 1,20 m de largura, que é a situação de um cadeirante com uma pessoa. Esse é o mínimo para acessibilidade. Se a gente fizer uma calçada que for mais estreita, uma calçada não, uma faixa livre, né, que for mais estreita que isso, vai acabar atrapalhando a situação, a circulação numa situação dessas de acessibilidade. E a faixa de acesso. Então, o ponto importante aqui da NBR, que trata da acessibilidade, é definir, né, a circulação pensando na acessibilidade mesmo. E é uma coisa que a gente tem que pensar, né, gente? Porque a gente fala, mas eu não vejo cadeirante andando na rua. Claro, né? Como que eles vão andar na rua? Aqui, se é tudo quebrado, cheio de rampa, se não tem possibilidade. Mas vamos pensar também que não são só os cadeirantes, né? Tem as pessoas que circulam com crianças em carrinho, tem as pessoas que tem as pessoas que vão na feira, no mercado com carrinho, né? Idosos que às vezes estão acompanhados, estão com andador. Tudo isso precisa ter essa faixa livre com um espaço, né? Porque às vezes a pessoa ela precisa andar acompanhada, um idoso, ele precisa andar acompanhado, ele não está andando sozinho. Uma criança também não está andando sozinha, ela precisa estar acompanhada. Então essa largura de 1,20 m é o mínimo para você ter essas duas pessoas andando de forma confortável, né? Lado a lado. Isso que se passar no outro sentido, você vai dar aquela desviadinha, mas ok. Aqui tem uma situação em planta que é para mostrar o seguinte, essa faixa de serviço, né, que aqui é onde vai ter a árvore, onde tem o poste, ela pode ser uma rampa, mas essa parte da faixa livre, ela tem que ser plana. E essa outra faixa, que é isso aqui, que é a faixa de acesso, ela também pode ser uma rampa. Aqui a gente vê no perfil, né, tipo uma rampinha, plano, uma rampinha. Por quê? Porque a calçada, ela não pode ser rampada, fazer aquela coisa, da rua até o meu lote, eu peguei, rampei tudo, aí ficou aquele degrau enorme para o vizinho. Não pode. Você pode ter a rampa, claro, às vezes tem desnível, às vezes tem desnível. E aonde que vai ficar essa rampa para acertar esse desnível? Nessa faixa de serviço e nessa faixa de acesso. Mas a calçada, ela é plana, então você vai ter rampa, um patamar plano e a outra rampa, certo? Essa é a situação correta de se fazer uma calçada. Então essas são as definições da NBR, tá? Que definem a parte da largura adequada para a calçada. Agora vamos pensar em qual é a largura adequada para a própria calçada. Então quais são as dimensões adequadas? A gente tem que pensar em alguns outros detalhes. Qual é o tamanho, qual é a largura de um poste, né, de elétrica, qual é o espaço adequado para a implantação de uma árvore, porque a gente coloca a árvore, o que as pessoas têm a tendência a fazer? Implanta a árvore e aí fecha ali o canteiro até em cima da árvore, a árvore não tem nem espaço para absorver a água da chuva, não tem espaço aí, a raiz cresce, quebra toda a calçada, claro, porque ela não tem um espaço adequado. Então quais são essas dimensões mínimas adequadas para a gente pensar no dimensionamento da calçada?
Isso daqui eu tirei do Manual de Arborização Urbana da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São Paulo. O que esse manual técnico define? Ele define qual é o espaçamento mínimo, né, para a gente ter a cava da árvore na calçada e como que ficaria o tamanho dessa cava de acordo com a largura da calçada. Aqui eles falam que o tamanho mínimo é de 60 centímetros, o canteiro tem que ter pelo menos 60 centímetros, mas esse é o mínimo do mínimo. Muitos paisagistas preferem trabalhar com esse canteiro com 70 centímetros, tá? E como a gente viu lá na outra imagem, na NBR, eles colocam 70 centímetros nessa faixa de serviço, é um tamanho mais aceito. E aqui também, nas observações, eles falam que não pode ser menor que 60 por 60, mas que esse canteiro tem que ir aumentando conforme aumenta o tamanho da árvore. A gente sabe que não dá para aumentar canteiro depois, então a gente já tem que fazer no tamanho certo. O canteiro mínimo é 60 centímetros. Se o canteiro mínimo é 60 centímetros e, como a gente viu na NBR, a faixa livre é no mínimo 1,20 m, ou seja, a gente tem uma calçada no mínimo de 1,80 m. Isso que está contando só faixa de serviço e faixa livre. Não sobrou aquela faixa de transição, que é importante para a gente fazer aquele ajuste no lote, tanto para não abrir direto na calçada, como para ter aquele ajuste naquela transição. Às vezes você precisa ter um rampado, alguma coisinha para acertar o lote. Então assim, 1,80 m é o mínimo do mínimo. E aqui nesse manual, o que eles colocam? Que um passeio, né, uma calçada que é menor que 1,90 m, eles não aconselham ter arborização, porque não vai caber a cava da árvore decentemente. E se não vai dar para fazer a cava da árvore decentemente, é melhor nem ter. Porque você coloca lá uma árvore numa cava de 30 por 30, ela não vai aguentar, a raiz vai quebrar o resto da calçada, provavelmente ela vai ter outros problemas, né? Ela não vai aguentar, ela pode cair, e, enfim, atrapalhar tudo. Então, o inconveniente de ter a árvore é maior do que o fato de ter a árvore. É bom para fazer sombra, enfim, para o ar e toda aquela coisa. Assim, o inconveniente é maior do que o lado bom, e aí é melhor nem ter. Então vamos combinar que calçada menor que 1,90 m não é possível ter arborização viária. Eu sei que muitos municípios não têm legislações ou manuais técnicas assim tão específicos e tão detalhados, é verdade. Mas nesse caso, eu acho que é super condizente a gente considerar o manual da cidade de São Paulo, porque aqui é uma cidade grande onde todos esses estudos já foram feitos, enfim, muitos técnicos capacitados, né, estudaram, conversaram e definiram isso. Então, se isso é definido e aceito como uma regra para São Paulo, a gente também pode levar em consideração isso para outros lugares. Nessa tabelinha aqui tem outras informações que não vêm ao caso, porque nós não somos paisagistas, tá? Mas aqui tem outras informações. Ele diz que conforme a calçada vai aumentando a largura da calçada, a gente também pode aumentar o canteiro central, Conforme vai aumentando a largura da calçada, a gente também vai aumentando esse canteiro para ter uma situação mais confortável para árvores. Uma calçada de 2,40 a 2,80 já pode ter um canteiro de 1 metro, tá? Isso são outras definições. Mas o mínimo mesmo, o ideal, é 70 centímetros. Então, só retomando, 70 centímetros para essa faixa de serviço, que vai ter o poste, que obviamente cabe em 70 centímetros, mas que é a largura para arborização, 1,20 m de faixa livre. Isso dá uma calçada de 1,90 m, mas isso não sobrou nada de espaço para ter aquela faixa de transição. Então vamos considerar aí que pelo menos a gente deveria ter uma calçada de uns 2,5 metros de largura para ter 60 centímetros nessa faixa de transição. Essa faixa de transição, ela pode ter vários usos, tá? Aqui vamos mostrar algumas possibilidades. Primeira situação, aqui é um prédio, né? E eles, nesse canteiro, colocaram uma vegetação fechando. Nessa calçada ficou 1 metro de largura de faixa livre, mas olha que legal, 1 metro não é o tamanho correto, né? Lembra que a gente estava falando de 1,20 m, eles até podiam ter comido aqui um pouquinho. Mas ok, mas aqui já tem aquela sinalização de piso direcional, isso é uma coisa bem bacana. E essa calçada tem 2,40 m. Ela é uma calçada ok,
né? Ela tá confortável, a arborização ali tá no canteirinho, o poste, tá tudo correto, tá tudo encaixado direitinho. Nessa outra situação, é uma calçada de 2,20, mas ela ficou com um canteirinho de 30 centímetros. Esse poste aqui, ele cabe certinho no limite. Mas olha o que aconteceu com a árvore, a raiz dela já está totalmente inadequada. Ela não tem um espaço certo. Isso aqui vai acabar destruindo a calçada em algum momento. E aqui tem uma lixeira que coube ali no espaço. Essa faixinha de transição para o prédio é mais estreita. Aqui, essa calçada ficou com 1,5 m de largura pavimentado. Ficou com uma largura ótima. Eu entendo que nessa situação específica, eles definiram essa faixa livre de 1,5 m, né, que é maior. A gente pensava que podia ter usado 1,20 m e ter aumentado aqui o espaço para árvore. Mas essa calçada, apesar da foto estar vazia, mas é porque foi num domingo, é um lugar de maior circulação. Então eles priorizaram ter uma faixa livre maior por conta da circulação de pedestres ser mais intensa. Isso também é um ponto importante da gente pensar. Aonde que a gente está fazendo o projeto? É numa rua residencial? É numa rua comercial? Qual é o movimento? Né? Então, a gente quando está projetando, a gente está definindo ali, essa área aqui é só de lotes residenciais, não vai ter uma circulação muito intensa. Mas aqui já vai ser uma via coletora, aqui eu vou ter lotes de uso misto, lotes comerciais, então vai ter uma circulação mais intensa. Nessa via coletora precisa ter uma calçada mais larga, porque a faixa livre dessa calçada, ela precisa ser maior. E talvez a faixa de transição nessa calçada, né, de via coletora também precisa ser maior, pelos equipamentos que vão ter nela. Então a gente tem que pensar no conceito do projeto como um todo, tá? Para definir a largura, não é só seguir o mínimo também. Eu trouxe mais um exemplo. Essa calçada aqui, esse lote é uma escola. Então aqui você fala assim, que calçada feia, árida. É verdade, né? Eles pavimentaram tudo, eles precisam ter deixado algum espaço para alguma árvore. Mas é uma calçada de 3,20 metros e ela tem espaço para a circulação de pessoas dessa escola. Aqui também não está num momento de entrada e saída da escola, a situação está confortável. Mas você imagina que num momento de entrada e saída da escola tem uma circulação muito grande de pessoas. Então eles acabam aproveitando todo o espaço da calçada. É interessante que eles fizeram uma pintura de piso meio que separando o que seria a faixa de serviço, faixa livre e essa faixa de transição. No restante, né, você vê que está alinhado aqui o poste, enfim, mas eles têm de uso todo esse espaço livre. E nessa outra imagem eu trouxe uma situação perfeita, imagina uma calçada super larga, né, com 5,80 metros de largura, mas só para mostrar que na medida que a calçada vai ficando mais larga, todo o dimensionamento, né, de todas as partes aumenta. Então você não precisa também deixar, eu preciso manter 1,20 m de faixa livre e aí depois tudo o resto fica permeável. Não, você também pode aumentar o espaço da circulação das pessoas. Nem preciso, eu só vou deixar 60 centímetros aqui, 60 centímetros do outro lado e fica tudo para pedestre. Não, tudo, você pode manter a proporcionalidade, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Você pode manter a proporcionalidade. Você aumenta um pouco a faixa livre, aumenta a faixa de serviço, aumenta a faixa de transição, né? Vamos pensar, fica numa situação mais equilibrada. É claro que, vamos supor que essa calçada, mas é uma rua muito movimentada, é uma rua comercial, que tem muitos edifícios comerciais, quando der meio-dia vai descer toda aquela galera lá para almoçar. Tudo bem, então a gente poderia até deixar uma faixa livre maior ainda, deixar 3 metros, 3,5 metros e diminuir nos outros pontos. Mas isso é uma questão da gente entender qual é a situação, né? A gente tem que entender qual que é o uso e qual que é a situação que está acontecendo para fazer esse dimensionamento adequado. Concluindo, calçada precisa ter faixa de serviço, faixa livre, faixa de transição. O mínimo de uma calçada ideal, do nosso ponto de vista, e que a gente adota aqui para os nossos projetos, é calçada com 2,5 metros de largura, para ter esses 70 centímetros na faixa de serviço por conta da arborização, 1,20 m de faixa livre e 60 centímetros nessa faixa de transição com o lote. Isso, gente, para uma rua local, com baixa
circulação de pedestres, né, digamos assim. Se for uma área comercial que tiver uma circulação mais intensa de pedestres, um fluxo maior, que for ter circulação de ônibus, essa calçada precisa ser mais larga, principalmente porque precisa aumentar essa faixa livre. Você pode até manter a faixa de transição e a faixa de serviço nesse mesmo dimensionamento mínimo, mas precisa ter mais espaço para a faixa livre. Precisa passar para 1,5 m, 1,80 m, aí precisa analisar como que vai ser o fluxo, tá? A lei, ela é importante e eu diria que em até certos aspectos ela é determinante, mas se ela não estiver obedecendo a esse mínimo, não faça que nem a lei. Você pega da lei, a lei falou que a rua é 11 metros, qual que é o leito carroçável? É 7. Então peguei 7, que é o leito carroçável, mais a minha calçada de 2,5 metros para um lado, 2,5 metros para o outro. Algumas leis já são melhores, já preconizam calçadas bem mais largas. Tenham como referência a NBR 9050 de acessibilidade e procurem na sua cidade se tem um manual técnico que fale sobre calçadas e que fale sobre arborização urbana. Esse tipo de lei não é uma coisa que, na verdade, não é nenhuma lei, né? São manuais técnicos. Mas esse tipo de informação não é uma informação que fica mudando o tempo inteiro, então uma vez que você consultar, souber ali o que eles aceitam, o que eles consideram, já você consulta uma vez, considera isso nos seus projetos e tá tudo certo. Se você gostou desse vídeo, se ele trouxe informações novas, se você aprendeu uma coisa nova e importante para você, curte, compartilha com seus amigos, arquitetos, urbanistas. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, alguma pergunta sobre esse vídeo, deixa aqui nos comentários que a gente sempre lê e pode ser um novo vídeo. E nós temos um canal no Telegram, onde nós damos dicas diárias sobre projetos, sobre o dia a dia no escritório. É um canal gratuito. Você pode entrar lá na hora que você quiser, embaixo vai estar o link para entrar nesse canal, tá bom? Então, arquitetos, é isso e até o próximo vídeo.